Ageu nós vamos ler o capítulo 1, versos de 1 a 11. Eu farei a leitura, eu peço aos irmãos que acompanhem atentamente em sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz via seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus Santo, nós somos gratos ao Senhor por cultuarmos ao Senhor até aqui, ó Pai, por tudo que fizemos nessa noite. Obrigado a Deus pela Tua palavra. Pai Santo, em nome de Jesus, queremos rogar ao Senhor nessa noite. Usa, Senhor, o Teu servo que fala contigo, imperfeito, pecador. Usa-o, ó Deus, para transmitir a Tua palavra, que é perfeita, que é pura, que é verdadeira, que é fiel, que fala aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e que tudo aquilo que será dito nesta noite, Pai, não venha de mim mesmo, mas sim, ó Deus, que a Tua palavra seja, Pai, a verdade a ser dita nesta noite. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Se nessa noite, porventura, entrou alguém no nosso meio que ainda não teve o encontro com o Senhor, ó Pai, que nessa noite também haja salvação, haja libertação. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse pequeno livro de Ageu, um dos menores, e o seu significado provavelmente vai indicar a época ou o momento em que o próprio profeta nasceu. A palavra Ageu, ela significa festivo, dando a ideia justamente de que é provável que Ageu tenha nascido num período de festividades. Esse livro, como de costume, dos livros poéticos, vai iniciar justamente identificando algumas coisas. Primeiro, identificando o seu autor. Segundo, identificando a ocasião da escrita. No caso aqui não é diferente, nós estamos diante desse texto que aponta também para essa realidade. Por exemplo, o versículo 1 já começa nos dizendo essa realidade. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo. Então veja que
há uma localização, há uma citação dos personagens e as suas funções, aquilo que eles exerciam na época, portanto, dessa mensagem. Há nesse texto um modo interessante: cada uma das pessoas que são citadas, elas são citadas, portanto, de acordo com as suas funções. Dario, o rei; Ageu, o profeta; Zacarias, Zorobabel, aliás, governador de Judá; e Josué, o sacerdote, o sumo sacerdote, aquele, portanto, que tinha a função de trazer a mensagem ao povo naquela ocasião. Quando nós olhamos para aquilo que o profeta Ageu se propõe a dizer, nós precisamos entender algumas coisas que estavam acontecendo naquele período para compreendermos de fato qual é a relevância daquilo que ele está dizendo, da sua profecia, daquilo que ele se propõe dizer, portanto, em nome do Senhor. Primeira coisa que nós precisamos compreender, uma delas é justamente o contexto histórico dessa passagem. Veja, com a queda da Babilônia em 539, Ciro, naquela ocasião, ele ordenou que aqueles judeus que quisessem retornar para Jerusalém e reconstruir o templo, tinham permissão, portanto, para retornar. Diante disto, um grupo de quase 5 mil judeus retornam e começam, portanto, a reconstruir o templo de Jerusalém. Entretanto, surgiu uma oposição muito forte por parte de outros povos que estavam em volta de Judá, em volta de Jerusalém. Esses povos, portanto, eles se opuseram à construção do templo, e com isso o templo de Jerusalém ele fica parado, a reconstrução, aquela obra, ela fica parada por 16 anos naquele momento. É nesse contexto que Deus, portanto, vai levantar 2 profetas. Ele levanta o profeta Zacarias, que nós estamos estudando nessa noite, e vai levantar também o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Ambos, eles têm as suas profecias no mesmo período, no mesmo momento daquela reconstrução, daquele período da construção do templo de Jerusalém. E qual que era o grande desafio desses profetas enquanto mensageiros do Senhor? Eles tinham como função principal desafiar o povo, incentivar o povo ao projeto da reconstrução do templo. Eles estavam animando, eles precisavam animar o povo para que eles pudessem, animados novamente, retomar a construção do templo de Jerusalém. Com isso, Ageu ele começa a profetizar no ano de 520 do reinado de Dario, e profetizou mais ou menos entre o ano de agosto e dezembro. Especificamente no caso de Ageu, naquela ocasião, ele não vai pregar contra a idolatria, ele não vai pregar contra imoralidade, injustiça social, esses tipos de coisa. A mensagem de Ageu, ela tinha uma finalidade específica. Quando Ageu, portanto, começa a profetizar, devido à situação, devido à oposição, devido às adversidades, o povo que retornou para Jerusalém, aqueles irmãos, portanto, eles começaram a desanimar. Eles começaram a desistir de trabalhar. No caso lá específico, trabalhar para o Senhor consistia trabalhar na construção do templo. E era justamente nesse momento que eles estavam desistindo desse trabalho. Eles estavam colocando agora, mudando as suas prioridades, eles estavam colocando as suas preocupações acima das coisas do Senhor. Eles estavam profundamente desinteressados nas coisas de Deus. Eles estavam profundamente desinteressados em servir a Deus, em se envolver com Deus, com a obra de Deus, como eu disse, que naquele momento era a construção do templo. Quando nós observamos, portanto, esse período, nós percebemos que aquele povo, portanto, começou a comportar-se de uma forma indiferente para com a realidade ou a necessidade
que havia naquele momento, que era as necessidades para a construção do templo de Jerusalém. Veja, meus irmãos, o pecado do povo não era a idolatria, o pecado do povo era, portanto, o amor, o apego que eles estavam tendo excessivamente, demasiadamente às suas coisas pessoais. A idolatria muda-se, portanto, a idolatria não é agora adorar algo criado, mas agora a idolatria, o amor deles estavam para com as suas posses, para com aquilo que eles tinham, para com aquilo que eles, portanto, acumulavam a cada dia. Diante dessa realidade, nós vamos perceber, e nós percebemos aqui na leitura, que a situação do povo era a seguinte: a bebida era escassa, a roupa de baixa qualidade, o salário não tinha mais a bênção de Deus, tudo aquilo que eles acumulavam não tinha frutos em si mesmo, não tinha a multiplicação necessária. Por quê? Por que isso acontecia com eles? Porque o fundamental eles haviam feito, que era quebrado a aliança que eles haviam feito com Deus, uma aliança de obediência, uma aliança, portanto, de cumprir, constantemente cumprir os mandamentos do Senhor. O profeta Ageu, portanto, foi o mensageiro de Deus para trazer uma mensagem de reflexão sobre a situação pela qual o povo estava vivendo. Uma situação de desânimo, uma situação de uma fé a cada dia menos, a um comportamento apático, indiferente a cada dia. Ageu, portanto, sendo um profeta pós-exílico, ele procura animar o povo a um reencontro com Deus, a ter, portanto, a levar, portanto, ao povo uma mensagem de ânimo, de despertamento, de avivamento, a encorajar esse povo, portanto, para que eles pudessem se despertar para aquilo que era o primordial na vida deles, que era, portanto, ao reino de Deus, as coisas do Senhor. Ageu traz uma mensagem vibrante, Ageu traz uma mensagem que desafia, e essa mensagem que desafiava o povo era justamente isso: é preciso, portanto, não ser indiferente para com a realidade do reino de Deus, e vencendo a indiferença, é necessário compreender quais são as nossas prioridades enquanto filhos de Deus. Diante disso, irmãos, o chamado para o serviço do Senhor pressupõe alguma coisa. O chamado para o serviço do Senhor requer, primeiramente, a nós, filhos de Deus, evitar a indiferença para com a realidade do seu reino, para com as necessidades do reino de Deus. Veja, meus irmãos, que o livro de Ageu tem como propósito exortar. Ele vai exortar Zorobabel, vai exortar o sumo sacerdote, vai mobilizar o povo para a reedificação do templo, vai motivar o povo para reordenar suas vidas, para que reencontre novamente as suas reais prioridades. E quais seriam as reais prioridades? O reino de Deus em primeiro lugar. E a partir disso, a primeira verdade que ele vai nos trazer é essa: o chamado para o serviço ao Senhor. Nós somos chamados a servir a Deus, mas é possível que enquanto nós servimos a Deus, nós nos tornemos indiferentes para com as necessidades da obra de Deus. Veja o que ele vai nos dizer nos versos de 1 a 5, é justamente essa realidade. No caso do povo, a indiferença foi revelada na forma como eles tratavam a obra de Deus. Ou seja, o povo, portanto, não queria mais envolver-se com as coisas de Deus. Não queriam mais envolver-se com o reino de Deus. Ageu, portanto, ele vai tocar justamente nessa indiferença, ele vai tocar justamente nessa atitude egoísta de desobediência para com o Senhor. E algumas expressões, elas são marcantes no texto, quando, por exemplo, ele algumas vezes vai repetir para nós considerarmos o nosso passado. E também, como ele vai dizer, ele vai citar a casa apaneilada.
Nós vamos ver mais à frente isso. Veja, perceba aqui quando ele começa a dizer o seguinte: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? A realidade, o que Ageu estava dizendo para o povo era o seguinte, com essa expressão: era preciso que o povo verificasse que era necessário, ao contrário daquilo que eles estavam dizendo, que o templo, que a obra de reconstrução do templo, aquela obra ainda não era tempo de ser reedificada, que ainda precisava esperar um pouco mais. Ageu estava dizendo, pelo contrário, era necessário que eles se atentassem para o que era prioritário na vida deles. E quando eles dizem que o povo então estava habitando em casa apanelada, a ideia de apanelada é, enquanto portanto eles eram indiferentes para com a obra de Deus, eles estavam adornando a casa deles. Eles estavam, portanto, cuidando apenas da casa deles. Eles estavam dando prioridade para aquilo que era secundário, deixando de lado as necessidades reais da obra do Senhor. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Então a primeira coisa que ele vai dizer é preciso tomar cuidado para que nós não nos tornemos indiferentes para com as necessidades do reino de Deus. O Senhor nos chamou, irmãos, o Senhor nos salvou, o Senhor nos colocou na sua igreja, na sua agência missionária, e sobre nós o Senhor nos dá um excelente privilégio, que é de nós, portanto, sermos participantes do seu reino. E participar do seu reino não diz respeito apenas com contribuições, mas diz respeito também à nossa dedicação, o nosso empenho, o nosso caminhar constante para que nós nos tornemos instrumento de Deus, para que Deus seja glorificado por meio das nossas vidas, e para que nós nos tornemos instrumento para que vidas sejam salvas por nosso intermédio. Às vezes nós olhamos, portanto, mais à frente nós vamos ver isso, que também pode ser a questão financeira, mas não é somente isso. Às vezes a pessoa ela pode contribuir, ela pode ser uma contribuinte, um contribuinte na casa do Senhor, mas não ser uma pessoa que trabalha no sentido de colocar-se nas mãos de Deus para ser usado pelo Senhor. Normalmente é a pessoa que costuma dizer, eu faço a minha parte, eu contribuo. Mas Deus, Ele quer além disso, Ele quer a nossa dedicação. O presbítero Cláudio citou o breve catecismo quando disse que eu e você, nós existimos para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a nossa finalidade. Nós não existimos para sermos ricos, nós não existimos para ter uma vida sem problemas, nós não estamos aqui para ter uma vida financeiramente abastada, nós não estamos aqui para ter uma saúde impecável, nós não estamos aqui para que tudo ocorra bem, nada aconteça conosco. Disse domingo passado que a vida não é indolor, a vida ela é com sofrimento, ela é com dor. Mas veja, nós precisamos compreender, e é necessário a cada dia, Ageu estava dizendo isso para o povo, era necessário compreender que envolver-se com o reino de Deus é muito mais do que contribuição, é envolver-se, é doar-se. Há um exemplo muito belíssimo no Novo Testamento, quando Paulo vai dizer que quando ele passava lá ali na Macedônia, e ele estava recolhendo donativos para socorrer os santos lá em Jerusalém, ele vai dizer que aqueles irmãos, dentro da sua pobreza, eles doaram muito mais, mas primeiramente eles doaram-se ao Senhor. Ou seja, antes de vir um recurso deles, primeiro eles doaram a si mesmo. Eles se ofertaram, eles se ofereceram ao Senhor. Não adianta nada ofertar os recursos, mas não entregar-se ao Senhor. Não adianta nada ofertar e ter a sua oferta e você não se entregar ao Senhor para que Ele te use como Ele mesmo quer. Não como nós queremos, mas como Ele deseja que assim seja feita nas nossas vidas. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, assim como o povo do passado, nós precisamos tomar cuidado para não cairmos na mesma armadilha do povo do passado.
Se colocamos Deus em primeiro lugar, nós precisamos compreender isso. Veja, meus irmãos, olhar somente para as nossas necessidades físicas, desconsiderando o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento como povo de Deus, o relacionamento nosso como membros da agência do reino de Deus, portanto, tornar-se indiferente para com a realidade vivida. E Ageu estava dizendo para o seu povo, é necessário, portanto, evitar a indiferença. O povo estava dizendo, não, nós temos outras coisas, não é tempo ainda. Enquanto o Senhor estava dizendo, olha, enquanto vocês estão dizendo que não é tempo sim. Vocês estão dizendo que não é tempo de edificar a casa, mas é tempo. Aliás, já passou do tempo de edificar a casa. Edificar envolve-se muito mais do que construção. Edificação de vida, fortalecimento, investimento de vidas, construção de relacionamentos, isso é edificar também. Isso passa pela edificação. Não adianta ter um belo templo, se esse templo, portanto, não estiver dentro dele pessoas tementes que obedecem ao Senhor, que seguem os seus passos. Então essa é a primeira verdade que ele vai nos ensinar. Segundo, é necessário cuidarmos para que não estejamos priorizando o que não deveria ser prioridade nas nossas vidas. Veja que o verso 6 a 11, ele vai falando justamente isso. Naquela ocasião, por exemplo, os salários eram tão pequenos que desapareciam diante das necessidades diárias. Os ganhos dos trabalhadores logo eram gastos. Veja, não há nenhuma contradição entre a descrição da pobreza aqui e a descrição das casas apaneiladas e caras do versículo 4. Talvez quando a gente olha para a casa apaneilada lá, fala assim, bom, eles tinham belas casas, então eram pessoas prósperas, mas e essas pessoas, portanto, que têm o básico da vida? Não há uma contradição de termos? Logicamente que não. Certamente, Ageu já está falando de uma realidade que nós vivemos hoje, ou seja, numa sociedade onde coexiste entre um ou outro uma classe pobre e uma classe rica. Sempre houve na história pessoas vivendo dessa forma. Naquela época, como toda a época da história da humanidade, isso é uma realidade. Quando Deus, portanto, e naquele período foi assim, e hoje também, quando Deus, portanto, é esquecido, todo o trabalho que nós realizamos, ele é sem lucro. Todo o trabalho que nós realizamos é sem lucro. Basta nós olharmos, por exemplo, quando nós olhamos para o Salmo 127, 128, quando vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada. Não adianta, ele vai dizer, você pode fazer tudo isso, você pode desgastar-se, você pode ter o seu melhor emprego, você pode ser a pessoa que ganha melhor do que todo mundo, mas se você esquecer quem é prioridade na sua vida, todas essas coisas que você tem, nada disso terá proveito na sua vida. É verdade, Deus. Por quê, irmãos? Ele está dizendo porque o fundamental é esquecido. E quem é esquecido? A nossa prioridade máxima, que é o Senhor. A nossa vida, ela precisa, portanto, ser regida por aquilo que Deus diz que devemos viver. Quando Deus é esquecido, todo o trabalho é sem lucro. As civilizações materialistas da atualidade precisam pensar nessa verdade mais do que qualquer outra época. Veja, meus irmãos, por causa da inversão de valores, da indiferença para com Deus e suas coisas, por priorizar o que não deve ser priorizado, quais foram as consequências na vida daquele povo de Israel? Veja, ele vai dizer, Deus ele deixou de abençoar aquele povo. Veja, há muito trabalho e pouco resultado. Eles se desgastavam muito, mas parece que no final de tudo, nada dava. Nada sobrava, nada era suficiente. Todo o esforço, todo o suor, todo o trabalho era nulo diante daquilo que eles faziam. Por quê? Porque eles estavam priorizando outras coisas. Eles deviam estar andando de forma harmônica, trabalhando e edificando a obra do Senhor. Mas eles estavam trabalhando e dizendo, a edificação da obra do Senhor fica para depois. Eu não vou me envolver com isso, porque não é tempo ainda de se envolver. Considere o seu passado. É isso que, diante dessa realidade que Ageu vai dizer. O que é considerar o passado? Em outras palavras, ele está dizendo, avalie cuidadosamente o que você tem feito e quais têm sido o resultado das suas ações.
Avalie a sua vida. Considere o seu passado, avalie a sua vida. O que você tem feito? Quais são as suas prioridades? Quais são os seus maiores esforços são para quê? Para aquilo que é passageiro? Para aquilo que é temporário? Veja, meus irmãos, que por si só esse chamado era suficiente para que o povo pudesse compreender. Para que eles pudessem compreender que, de fato, as consequências por mudar as prioridades era justamente o resultado que eles estavam colhendo. O verso 6 vai dizer: vós tendes semeado muito, mas colhido pouco. Comeis, mas não fartai-vos. Bebeis, mas não ficais alegres. Vestivos, mas não vos aqueceis. E o assalariado põe o pagamento em uma bolsa furada. O sactel furado é justamente isso. É justamente o que ele vai dizer. Você pega o seu valor e amanhã você não sabe mais para onde foi. Você não sabe mais o que aconteceu. E essa realidade, quando ele diz considere o seu passado, ele está dizendo, faça uma reflexão, avalie a sua vida, avalie as suas prioridades. Ageu estava chamando o povo de Israel para avaliar a situação deles. Por que eles estavam vivendo dessa forma? Por que eles estavam se comportando? Por que eles estavam passando por tantos problemas? Era necessário eles priorizarem aquilo que Deus priorizava, o seu reino. Infelizmente, essa triste história, ela não costuma andar tão longe da nossa atualidade, a atualidade dos nossos dias. Irmãos, há dois aspectos aqui no texto muito interessantes. E quando nós pensamos na questão do comportamento cristão, nós avaliamos que o considerar o passado tem dois aspectos aqui no texto. O considerar o passado sobre o seu investimento e naquilo que você tem feito, e considerar o passado dentro daquilo que você era e o que você é hoje. Quando nós fazemos uma avaliação do nosso passado, e agora você precisa focar a sua vida cristã, o que você era, o que você é hoje, o que você fazia no reino de Deus, e o que você faz hoje. Quais eram os seus esforços e quais têm sido os seus esforços? Qual era o nível da sua dedicação? E qual é hoje o nível da sua dedicação? Veja, é possível notar o desânimo tomando por conta de muitos crentes da nossa realidade. Crentes, muitas vezes, no passado, dedicados. Crentes fervorosos, interessados pela palavra de Deus e pela causa do reino. Contudo, com o passar do tempo, as dificuldades da vida, o desânimo transmitido até mesmo pelas pessoas, os conflitos internos, faz com que as pessoas muitas vezes, por meio de intrigas, problemas, perseguições, faz com que essas pessoas, portanto, vão diminuindo o seu ânimo, o seu empenho, a sua dedicação para com as coisas do Senhor. Veja, não é comum nós vemos pessoas, portanto, que estão cansadas. E aqueles que estão cansados da caminhada, essa mensagem também ela vem ao encontro dessa necessidade, o cansaço. Avaliar o passado é justamente nós avaliarmos o nível do nosso cansaço, quais foram as situações, os momentos, as circunstâncias que causaram em nós o esfriamento para com as coisas de Deus. O amor para com o Salvador, a empolgação para estar na casa de Deus e envolver-se com o reino de Deus. Às vezes é porque as prioridades mudaram. Não é comum você ver muitos jovens hoje dizendo o seguinte: olha, primeiro eu vou investir na minha vida profissional, eu vou investir na minha vida acadêmica, e depois eu vou me dedicar às coisas do Senhor. Inversão de valores. E quando se conquista tudo, se conquista uma estabilidade financeira, se conquista uma estabilidade profissional e acadêmica, simplesmente chega a consequência de que eu obtive tudo isso, mas a minha vida espiritual está um fracasso. Nenhuma conquista desse mundo vale o fracasso na sua vida cristã.
Nenhuma conquista material, nenhuma conquista desse mundo vale o fracasso na sua vida cristã. Você pode ter tudo que esse mundo oferece, mas fracassar no que é primordial na sua vida, que é a sua comunhão com Deus, que é o seu relacionamento com Deus, que é colocar o seu talento, o talento que Deus te deu, para o uso dele mesmo, para a glorificação dele mesmo. Veja, meus irmãos, que aqueles irmãos, portanto, eles estavam vivendo dessa forma. E veja o que acontece. Aquele povo, portanto, não tinha mais o mesmo ânimo, o mesmo amor. E o resultado disso é que as coisas do mundo se tornaram mais importantes para eles do que as coisas do Senhor. Paulo, por exemplo, já lidou na sua época com um caso semelhante, quando lá em 2 Timóteo 4, no verso 10, ele vai falar de um homem que se envolveu tremendamente no seu ministério, foi um cooperador ávido do seu ministério, mas Paulo vai dizer lá o seguinte: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Paulo vai dizer, Demas ele era um excelente cooperador, mas o amor dele para com o mundo foi maior do que o amor dele para com as coisas de Deus, e ele envolveu-se nas coisas do mundo e abandonou as coisas de Deus. Às vezes é tão difícil o crente equilibrar a sua vida entre a sua vida financeira, a sua profissão e a sua comunhão com Deus. Quantas vezes por conta do seu trabalho você deixa de orar e você deixa de ler a sua Bíblia? Se nós fôssemos fazer uma pesquisa aqui nessa noite, quantas vezes você essa semana não leu sua Bíblia e talvez o argumento foi: eu cheguei tão cansado do trabalho que eu não tive condição de ler a minha Bíblia. Eu cheguei tão cansado do trabalho que eu não consegui orar. Quantos talvez de nós nessa noite resume a sua vida cristã apenas a esse domingo, a esse momento, e durante a semana não mais tem um relacionamento com o Senhor? O salmista vai dizer no Salmo 128, se você quer a sua casa edificada, o Senhor tem que ser o centro dela. O Senhor tem que ser o centro dela. Não é diferente, Ele vai nos dizer justamente isso. O Senhor precisa ser o centro da sua casa, se de fato você quer essa casa edificada. Veja o que Ele vai dizer lá no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos do ventre, seu galardão. Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irás bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Veja, a condição para que a sua casa seja abençoada é temer ao Senhor, é colocar o Senhor no centro dela. O Salmo 128, imagina o pai de família sentado na mesa e ao redor dele os seus filhos e a sua esposa, e juntos participando de um momento de reflexão, um momento de comunhão, e um momento onde eles, portanto, reconhecem a bênção do Senhor. Mas antes de dizer que serão abençoados, ele vai dizer, só é possível isso se esse homem temer ao Senhor. E o homem ou a mulher que teme a Deus terá o Senhor como prioridade, não porque é medo, mas temor aqui é reverência, é um amor intenso para com Deus. Irmãos, uma lista de importância na nossa vida diante dessa realidade. Onde está, portanto, o Senhor nas nossas vidas? Em nossa lista, nossa agenda, família, trabalho, lazer, férias, o que tem ocupado um espaço maior nas nossas vidas? Às vezes a nossa sociedade ela vive de uma forma tão esquizofrênica, e o crente ele está vivendo dessa forma, que ou ele se joga demais para algumas coisas e deixa a outra de lado, e vice-versa, ou ele fica 24 horas dentro da igreja e esquece a família, ou ele fica extremamente dedicado apenas à família e esquece a igreja.
igreja. Ou ele trabalha muito e esquece a família com argumento, mas eu estou trabalhando para que os meus filhos tenham o melhor. E talvez, já disse aqui algumas vezes, talvez o melhor que o teu filho quer é o teu tempo para você conversar com ele. E você tem roubado isso dele. Você tem roubado isso dele. Veja que às vezes nós nos dedicamos demais ao lazer e as coisas do Senhor de lado. Será que é difícil o cristão ter um equilíbrio? Será que é difícil o cristão ter uma organização na sua caminhada cristã para que ele dê o devido tempo às coisas que ele tem na vida? Para que ele tenha o tempo para o Senhor, o tempo para a sua família, o trabalho? Meus irmãos, é preciso considerar o nosso passado. É preciso considerar o nosso passado, é preciso considerar a nossa vida, o nosso momento. Veja, a mensagem de Ageu era extremamente difícil para aquele povo. Ele vai fazer uma pergunta ali, para aquele povo, não porque ele queria humilhar aquele povo, mas era necessário que aquele povo tivesse uma compreensão que até aquele exato momento eles estavam andando em contramão daquilo que Deus queria para a vida deles. E por consequência disso, eles estavam vivendo em situações inconstantes diretas na vida cristã. Queridos, é preciso evitar a indiferença. É preciso priorizar o que tem que ser prioridade na nossa vida cristã. Jesus vai dizer: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tenha o Senhor como prioridade. E se você tiver a Deus como prioridade, você vai ter como prioridade na sua casa, você vai ter uma vida devocional durante a sua semana, você vai ter o Senhor como prioridade na sua igreja, você vai amar a sua igreja, você vai investir na sua igreja, você vai dedicar-se à sua igreja, colocar-se como instrumento do Senhor, para que outros sejam transformados por seu intermédio. Você vai compreender que enquanto nós priorizamos o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Ou talvez você não confie o suficiente que as demais coisas serão acrescentadas. E é por isso que busca-se as demais coisas primeiro, e o reino de Deus fica para depois. Considerando o passado, como que foi o seu passado? Como que você viveu a sua vida cristã? Talvez você possa dizer: pastor, eu me envolvi, mas tantas coisas aconteceram no passado, tanto sofrimento, mágoa, ressentimento, pessoas que se colocaram como tropeço na minha vida cristã. Aí nós precisamos relembrar a mensagem de domingo passado. Nós precisamos nos desembaraçar de tudo aquilo que nos prende. E uma das coisas que precisa nos desembaraçar, deixar de lado, é justamente o nosso passado. E olhar para o presente. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Certamente o autor e consumador da nossa fé não somos nós mesmos, mas é o Senhor. Quando nós consideramos o nosso passado, nós percebemos que o que nós temos hoje no presente foi resultado de uma obra do passado. E qual foi uma obra do passado? Primariamente, se nós temos hoje, podemos confessar a Cristo, podemos realmente ter convicção de vida eterna, é porque no passado Cristo morreu na cruz para nos salvar. Cristo se entregou por nós. E avaliando o nosso passado era de miseráveis. Hoje nós somos pecadores, sim, mas pecadores redimidos. Quando nós olhamos para o passado, nós precisamos compreender que no passado pessoas investiram nas nossas vidas. Pessoas caminharam conosco para que hoje você pudesse estar na presença do Senhor. E qual que é o desafio? Envolva-se no reino de Deus para que você também seja instrumento dele para conduzir outras pessoas a Cristo, para conduzir outras pessoas aos pés de Jesus. É necessário olhar para o passado, sim, e dizer: diante de tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, ainda é pouco demais o que nós fazemos por Ele. Aliás, nunca será suficiente o que nós faremos nesse mundo por Ele. Nunca será suficiente. O que nós fazemos, como nós nos dedicamos, deve ser o resultado da nossa gratidão, do nosso serviço a Ele, para que ao término de tudo, convicto, assim como o apóstolo Paulo possa dizer: eu combati um bom combate, eu tenho plena consciência que eu estou fazendo o meu melhor
no reino de Deus. Estou fazendo o meu melhor, não estou deixando as coisas do Senhor para depois. O Senhor é prioridade na minha vida. Meus irmãos, é necessário nós avaliarmos, é necessário nós verificarmos a cada dia. Devemos tomar o cuidado para que o passado não seja um empecilho para o agir no presente. O cristão não pode ficar preso ao passado, olhando para o passado e muito menos olhando para as pessoas. Nós precisamos olhar para a frente. Precisamos nos perguntar: eu tenho feito o meu papel? Será que estamos mantendo a nossa fidelidade, o nosso comprometimento com o Senhor? Será que estamos nos santificando ou estamos nos misturando ao ponto de sermos confundidos com o mundo? Somos cidadãos do reino. Como está, portanto, o nosso presente, uma vez que no passado nós já fizemos tanto? Que você não fale apenas das glórias do passado, mas que você fale de grandes coisas que o Senhor tem feito no presente na sua vida. Não basta dizer: no passado eu fiz tantas coisas. E o que você tem feito no presente? É tempo de edificar, é tempo de acordar, é tempo de entender qual que é a prioridade, é tempo de entender que desse mundo nós não vamos levar nada, é tempo de entender que tudo que nós acumularmos nós vamos deixar nesse mundo. É tempo de entendermos que o que é o primordial, o principal na nossa vida é o Senhor, porque se Deus não for o centro da sua vida, nada na sua vida, você pode aparentemente conquistar tudo nesse mundo, mas você não terá o essencial, você não terá o principal na sua vida, que é de fato Deus sendo o centro da sua vida. Que sejamos despertados, caso você não tenha sido ainda, e que venhamos a nos empenhar cada vez mais. E assim como Isaías dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor, eu estou pronto para fazer a Tua vontade, no que o Senhor quiser que eu faça. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus.